porque aí, da mesma forma que é um conteúdo relevante para você, o YouTube vai entender que também é importante para outras pessoas e aí vai compartilhar também com aqueles que ainda não tiveram a mesma oportunidade de estar vendo agora, então verão depois. Então, por isso que nós pedimos sempre que deixem aí o joinha, tá bom? Comentem também e compartilhem este link com outras pessoas, ainda dá tempo. Daqui a pouquinho estaremos falando aí de um assunto muito bom, um assunto bem interessante que tem tudo a ver com o brasileiro, ou melhor dizendo, com o mundo todo, né? É um assunto bem atual, que diga-se de passagem, e com certeza vai mexer aí com muitas pessoas o assunto que iremos abordar nesta noite. E nós louvamos a Deus pelo privilégio que temos de estar aqui neste momento de qualidade, como eu sempre digo, um momento de unidade cristã. Então seja muito bem-vindo a este programa. Eu já quero aqui dar a recepção de sempre, como eu faço. Boa noite, pastor. Boa noite, irmão Wellington. Boa noite aos queridos irmãos internautas, amigos, companheiros de fé que nos assistem. Chegamos mais uma terça, pela graça de Deus, né? E pela graça de Deus queremos estudar junto com os irmãos e aprender nessa noite um pouco mais. Maravilha. Nós temos aqui muitos irmãos que já são conhecidos aqui, que estão conectados. Eu já conheço aqui alguns. E temos aqui várias conexões. E eu quero pedir mais uma vez, não se esqueça de deixar aí já o joinha, tá bom? Curta este conteúdo, é muito importante. Eu quero recepcionar aqui a todos que estão aqui, agradecer a Deus por cada um de vocês. A Elza Melo, ela faz aqui até uma declaração aqui, pastor, uma declaração de amor. Ela diz: amo este programa, é sempre uma bênção assistir, acompanhar. É isso mesmo, irmã. Então compartilha aí com todos os seus contatos, tá bom? O programa realmente é uma bênção. É lá de Patos de Minas, olha aí. Deus abençoe, irmã Elza, né? Irmã Elza. É importante vocês colocarem aí também de onde você é. A gente fica sabendo, é muito bom, tá bom? Douglas Ferreira, nosso amigo aqui sempre conosco. Boa noite, Douglas. Um abraço aos nossos irmãos. Que o estudo possa ocorrer normalmente, é verdade. Ontem nós tivemos algumas dificuldades, não foi transmitido o programa Saúde. Mas hoje também nós estamos aqui pela fé. Agora há pouco deu uma chuva aqui, um vendaval. Mas graças a Deus que até agora tudo sob controle. O irmão Ademir de Paula, boa noite, meu querido. Ele dá boa noite aqui ao pastor. E diz o seguinte: Deus não aprova o futebol nem de brincadeira. Olha aí. Esse aqui já deu a sentença. Deu a sentença do estudo. Ei, irmão Ademir, um abraço. Vamos lá, temos mais pessoas aqui. Irmã Maria Goretti, sempre conosco aqui também. Boa noite, minha irmã, que Deus abençoe. O Erivan e Rosângela, boa noite também para você. Ele agradece pela vida. Irmã Marta Almeida está aqui conosco. Rosinha Coelho, boa noite, irmãos e internautas, lá de Brasília. Isso mesmo. A irmã Rosineide Souza deseja boa noite aqui a todos. Pede oração aqui pela família, né? Pelo Romário, Ana Vitória. É isso aí. Lá de Quixadá, no Ceará. A irmã Maristela Bezerra. Boa noite, minha irmã. Que Deus abençoe. Obrigado aí pelo apoio e companhia. Esté Moraes Azevedo. Ela dá boa noite aqui a toda a família de Deus. Cineide Bernardo. Boa noite a todos. Boa noite para você também. Muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vinda, tá bom? Dina Braga. Boa noite para você também, graça e paz. Nilda Barbosa. Boa noite, graça e paz para você também. Ela pede as bênçãos de Deus e deseja aqui um bom estudo. Campinas, São Paulo. Então, um abraço aos nossos irmãos ali de Campinas, São Paulo. Helenice Agnello. Boa noite também, minha irmã. Júlio Paulino, o Evandro Lima conosco aqui também, sempre conosco. Boa noite, Evandro. André Caires Santos, olha aí, nosso amigo, querido amigo André. Um abraço, meu amigo, que Deus te abençoe. Jair Plaster, boa noite também para você, meu irmão. Família Maranata, essa família aqui é uma família muito querida. O pastor Wagner deve conhecer também. Aqui é o irmão Lidiano Chagas. Irmão Lidiano, lá que Conheço. está, lá em
Aquidaban, Sergipe. Conheço gente boa, um abraço para o irmão Ludiano e toda a família. É uma família abençoada ali, que estão fazendo um trabalho abençoado lá em Aquidaban. Esses dias eu vi umas fotos aí do trabalho realizado lá no Arrodeador. Um abraço aos nossos irmãos lá de Aquidaban. Comunica lá, tá bom, Lidiano? Um abraço aos nossos irmãos ali, sinto muita saudade. Ana Rosa de Matos, boa noite a todos. Que bênção esses estudos. Olha, que Deus abençoe este programa e abençoe também o pastor. Que esse estudo seja para nosso aprimoramento na verdade e para a nossa salvação. Aqui disse o irmão Evandro Lima. É isso mesmo, meu irmão. O propósito da palavra de Deus é aprimoramento, né? A Raíssa, boa noite, minha irmã. Graça e paz. Pois bem, como sempre, antes de iniciarmos aqui o nosso programa, o nosso estudo assim dito, nós buscamos a presença de Deus. Então você aí de casa, reverentemente, pode também unir-se conosco nesse momento em oração e vamos buscar a direção do nosso Pai Celestial. Querido Deus, em Tua presença estamos, ó Pai, agradecidos pela Tua misericórdia, pelo privilégio que temos, Senhor, de estar aqui neste momento para estudar a Tua palavra e entender o que o Senhor quer para cada um de nós. Quero te pedir uma bênção especial sobre este programa, que possa alcançar, Senhor, corações sinceros que necessitam da Tua graça, que necessitam conhecer a verdade. E abençoa também, Senhor, todos os nossos irmãos que têm apoiado este trabalho, que têm acompanhado, que têm contribuído também, Senhor, com as suas contribuições, com as suas ofertas. Que todos possam serem agraciados com o poder que vem de Ti e que possamos, Senhor, em comunhão, alcançarmos as Tuas bênçãos. Amém. Perdoa as nossas fraquezas, ajuda-nos para que possamos receber força de Ti e possamos vencer, Senhor, as dificuldades e que possamos a cada dia estarmos mais firmados na graça que vem do Senhor Jesus. Amém. Fica conosco, ó Pai, abençoa o Teu servo na ministração deste estudo, que possa de fato ser edificante para a nossa vida. E que possamos, Senhor, cada dia realizarmos um propósito especial de assimilarmos a Tua palavra e de fazer um compromisso de viver a verdade. Fica Amém. Conosco. Obrigado por Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, meus queridos. Graça e paz. Que Deus abençoe a todos. Neste momento, nós iremos iniciar o estudo. Se você está aqui pela primeira vez, muito obrigado pela sua presença. Já deixem aí o joinha, tá bom? Se inscrevam no nosso canal, comentem, marca lá onde tem um sininho também, as notificações, tá bom? Para você receber aí e ficar atualizado. Semana passada, pastor, na verdade o estudo passado, não é? Foi um estudo interessante, falando aí sobre divertimentos, aquilo que de fato condiz, né, com o cristão, que edifica, que eu lembro de uma palavra-chave, eu guardei. Tudo aquilo que nós podemos pedir, a proteção de Deus, né, que reforce a nossa vida espiritual, então, isso aí é louvável, né? Exatamente, né? Como nós falamos, irmão Hélio, no estudo passado, existe aqueles divertimentos, aquelas brincadeiras educativas que não há maldade, né? Nesse tipo de brincadeira, que não há competição, não há esse espírito de rivalidade, nesse tipo de brincadeira não há perigo, risco, né? Então, como falamos no estudo passado, o perigo é quando envolve a rivalidade, a briga, desentendimentos, um quer ganhar, o outro não quer perder, a disputa, esse espírito que não é bom, né? Como nós vimos. É verdade. A rivalidade é algo terrível. E o estudo de hoje, pastor, pois é, no estudo passado eu vi quando o irmão aqui deu um spoilerzinho, postou aí, alguns viram e já ficaram vibrando por esse estudo aí, né? Por quê? Porque isso afeta não poucas pessoas, muitas pessoas, não é? Futebol, pastor, de fato é um ídolo, então eu quero aprender aí, quero ver nesse estudo aí e tirar a minha conclusão. Pois é, irmão Hélio, então vamos deixar a palavra de Deus falar, né? Vamos deixar. Não vamos dar uma resposta, coloquei em forma de pergunta, uma interrogação, para que os irmãos parem, pensem e vamos assim entender o que a Bíblia nos diz. Uma coisa é certa, né? Os ídolos hoje não são mais bezerros de ouro, não são mais o Baal, Astarote, são outros ídolos, né? Muitos deles continuam sendo de ouro, né? Mas mudaram os nomes.
E nós vamos deixar a palavra de Deus falar para nós. Vamos ver o que a sagrada palavra de Deus tem a nos dizer a respeito desse assunto. Bom, futebol, nós sabemos que ele é a paixão do brasileiro e a paixão praticamente de todo ser humano, digamos assim, especialmente do sexo masculino, neste mundo nosso. Porque alguém chegou a dizer que futebol, irmão Wellington, é o ídolo das nações, né? E nós podemos perceber que a gente para analisar, existem campeonatos locais, que são os estaduais, existem campeonatos nacionais, no caso do Brasil, o Campeonato Brasileiro, existem campeonatos também interestaduais, a Copa do Brasil, existem campeonatos também que envolvem países, que são os campeonatos continentais, né? No caso, existe a Copa Sul-América, por exemplo. Existem os campeonatos também intercontinentais, que, por exemplo, que é o Mundial Interclube. E existe também campeonato, o maior de todos, que é chamado Copa do Mundo, né? Esse é o mais vibrante para muitas pessoas, o mais emocionante. E a prova é tanta, que você deve estar percebendo isso aí. Para o Brasil, para não dizer o mundo, porque eu não sei qual é a cultura lá fora com relação à Copa do Mundo, mas aqui em Goiânia para tudo no jogo do Brasil. Eu acredito que na sua cidade também deve parar tudo. Os funcionários são liberados para assistir o jogo, os mercados fecham por 2 horas, as empresas fecham, liberam os funcionários. Então, isso é para a gente parar um pouco e refletir. Será que a palavra de Deus, será que o próprio Deus é reverenciado a tal ponto como o futebol, como a Copa do Mundo? Será que as pessoas conseguem parar tudo por Deus? Pare para vocês pensar. Será que o Brasil é capaz de parar por Deus meia hora? Eu já não vou dizer um dia na semana, o 7º, que é o sábado. Será que o brasileiro pode parar tudo, todo mundo ao mesmo tempo, para adorar a Deus por um instante? É algo a refletir, é algo a pensar. Mas pode parar para reverenciar o seu time e jogar bola. Então, já queremos começar com esse questionamento. O ídolo é aquele que toma conta do seu coração, que toma posse da sua alma, na qual você larga tudo por ele. Você deixa tudo por ele. Você para tudo para fazer por ele e para ele. Chega alguns, irmão Wellington, ao ponto de tatuar o nome do seu time, do seu jogador no seu corpo, e chega a alguns de não preocupar o valor de um ingresso, de um jogo e dar. Então, por isso que fica a pergunta: futebol é um ídolo ou não é? Isso é só para os irmãos pensarem. As pessoas estão dispostas a tudo, até a morrer pelo seu time, até a morrer pelo seu ídolo, né? No futebol. Mas tem essa mesma disposição para Cristo, para Deus. Então eu quero começar já com essa pequena reflexão para que vocês pensem e vocês vão encontrar a resposta desta pergunta: futebol, um ídolo? Eis a pergunta. E você, eu creio que já com essa introdução aqui já deve ter tido aí mais ou menos uma resposta, né, irmão? Eu vi, pastor, alguém falando bem assim, que o mundo tem tantas dificuldades, né? Tantos problemas, e o futebol agora nesse momento é uma fuga. É uma fuga, exatamente. Então, a fuga para nós nas dificuldades e problemas, quem é? Seria Cristo, é Cristo, Deus, né? É Cristo, mas para o pagão, o verdadeiro Deus por um... Exatamente. Em Roma tinha a política, irmão Wellington, a política do pão e circo. Sabe o que era o pão e circo? Essa política, Roma era muito corrupta, o Senado romano era corrupto, os senadores eram corruptos, desviava todos os impostos que cobravam pesado, taxas altas do povo, do Império Romano, da nação, e o povo já estava ficando revoltado, irmão, ele está agoniado, doido para dar um golpe no Império Romano. Aí os senadores, muito inteligentes, não é diferente dos políticos hoje, astuto, criaram a política do pão e circo. Como é que funcionava a política do pão e circo? Olha, vamos roubar, roubar e roubar, mas mantém o povo envolvido com pão e circo. Então tinha o Coliseu Romano, e tinha os circos e tinha um coliseu, dava atração para o povo, e o povo esquecia da corrupção. Hoje, no Brasil, não é diferente. Dê pão e circo para o brasileiro, e está tudo bom, e os políticos continuam
roubando à vontade. Todo mundo esquece, até dos políticos, né? É assim que funciona. Então, é assim que funciona, irmão. Então, pão, o governo dá ali tudo bem que é uma obrigação dele, mas ele dá ali um auxílio, né? Emergencial, um Bolsa Família, dá para o povo isso aí, e dê pão, que é esses auxílios, e dê o circo, que é, no caso aqui, hoje podemos chamar o futebol, que é o passatempo do brasileiro aí, que ele gosta. Enquanto isso, os governos, como no tempo de Roma, deitam e enrolam com o dinheiro público, roubando e colocando no bolso. Mas não nos interessa isso hoje. Vamos falar futebol. Um ídolo é a pergunta, irmão Wellington. Então nós queremos começar aqui. Na tela vocês acompanham aí. Vamos começar com essa reflexão, a princípio. Vamos amadurecendo o pensamento pouco a pouco. O perigo de jogos e esportes. Será que tem perigos o esporte? Mas o esporte é uma coisa tão boa, irmão Wellington. Humanamente falando, esporte é algo maravilhoso, é algo que ocupa o tempo das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Esporte envolve, livra das drogas. Então parece que esporte é uma coisa boa, né? Jogos. Vamos então começar com o primeiro texto. Conselho aos pais, professores e estudantes, 343. O mundo tem muitos feriados e os homens ficam absorvidos com esportes, corridas de cavalo, jogos de azar, fumo e bebida. Mostram claramente sob que bandeira se acham. Dá uma pausa aí, irmão Wellington. Então, o esporte revela que acaba sendo uma bandeira de idolatria. Perceberam? Então, o cristão autêntico, genuíno, ele não se envolve com esporte para praticar exercício, não. Ele quer praticar exercício, tem a praça para fazer caminhada, tem uma rua mais tranquila para fazer caminhada. Para aqueles que querem fazer um exercício mais personalizado, tem as academias, mas não é desculpa fazer um esporte, praticar um esporte, dizendo que está fazendo exercício. Por quê? Notaram muito bem aí? Claramente as pessoas estão sob a bandeira de alguém, praticando esporte, corrida de cavalo, joga de azar, fumo e bebida. Continua o texto. Tornam evidentes não estar sob a bandeira do príncipe da vida. Então, o praticante de esporte não pode se identificar com a bandeira do príncipe Emanuel. Não pode, jamais. É o que diz o texto. Mas que o príncipe das trevas os governa e controla. Então, irmão Wellington, já estamos começando a entender o estudo e ter a resposta. Futebol é um ídolo? Bom, esse texto diz que quem é praticante de esporte revela sobre que bandeira ele defende e de quem ele é súdito, do príncipe das trevas que o governa e o controla a sua mente. Olha só que nós estamos apenas começando o estudo e o texto já deixou claro que esporte não é para quem está se preparando para morar no céu. Se você é praticante de esporte, comece a mudar a sua opinião, comece a mudar de pensamento e de atitude enquanto a porta da graça está aberta e há oportunidade de mudar, ok? Vamos lá então. E os campeonatos? O que diríamos dos campeonatos? É muito bom, abre aspas, participar de um campeonato, né, para a juventude, jogo, tal, ganha o troféu, anima, disputa, e é aquela emoção toda. Então, campeonatos, uma idolatria. Aqui agora é na afirmativa, aqui não tem interrogação. O estudo nosso é futebol. Um ídolo é uma interrogação, mas agora aqui não é interrogação não, é afirmativa. Vamos ao texto aqui, irmão Wellington. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 52. Acompanhe comigo a leitura. Disse-me meu guia, o anjo Gabriel, olhai, contemplai a idolatria do meu povo. Povo adventista do sétimo dia, pode se envolver em esportes, pode se envolver em campeonatos, se é uma idolatria? Continuemos. A quem tem estado a falar, madrugando e apresentando-lhes os seus perigos. Esperava que produzissem frutos, assim como Israel no passado. Alguns haviam que se estavam esforçando para alcançar o campeonato. Por isso que tem uma turma aí que é adventista, que é desbravadores e tem campeonato e ganham medalhas. Olha para quem vai essa observação aí, para quem ganha medalhas, participa de campeonato. Alguns havia que se estavam esforçando para alcançar o campeonato. Cada qual estava procurando ultrapassar o outro na velocidade da corrida com as bicicletas. Havia entre eles, aqui, irmão Wellington, um espírito de contenda quanto a quem deveria ser o maior, quem deveria ganhar. Disse meu guia, estas coisas
são uma ofensa a Deus. Como que agora um cristão que participa de campeonato, de esporte, de futebol no fim de semana, e agora disputando, como diz aqui o texto, ó, havia uma contenda quanto quem havia de ganhar. Como que eles podem não ofender a Deus? Pastor, mas aí eu vou usar um argumento interessante. Pode usar o argumento aí que a turma usa. Mas aí esse texto aí não tem nada a ver com futebol, tá falando de bicicleta, pastor. É verdade, tá falando de bicicleta, né? É realmente de campeonato de bicicleta. Mas, olha só, acompanhe comigo. Isso aqui são um tipo de campeonato ou não é? Interessante que o texto lá fala a disputa, né? A disputa, a rivalidade, né? Quem vai ganhar. Agora, quando se está num campeonato brasileiro, Copa do Mundo, Sul-Americano, Copa do Brasil e tantas outras Copas aí, tem disputa? Não, tem não. Tem um que ganha e outro que perde? Né? Com certeza, né, pastor? Mesmo no jogo de bola, que muitos fazem no final de semana, sábado à noite, pega a bola e aí separa um time para lá, um time para cá e vão disputar. Como é que chama-se a palavra? Disputar uma partida. Vai ter um ganhador, um perdedor e muita rivalidade. E normalmente o eu prevalece. Humano é competitivo, prevalece. Né? E, olha, ainda que não houvesse nenhum xingamento nessa partida, ainda que não houvesse nenhum cara feia, nenhuma gritaria, ainda estava errado porque eles estão disputando uma partida. Rivalidade de um ganhar e o outro perder. Então isso aqui é só para refletir. Campeonatos é uma idolatria porque envolve ali um torneio de um ganhar e o outro perder, de um ser passado para trás e o outro chegar à frente. Então, pastor, para reflexão, se é uma corrida de bicicleta, que aparentemente parece algo simples, não é? O texto deixa bem claro aí que é ofensivo a Deus, a disputa, a rivalidade que acontece. Imagine agora o futebol. A mente agora tem que pensar, não é? Tem que pensar. Isso aqui os irmãos são inteligentes, os irmãos que nos acompanham são pessoas inteligentes, são pessoas espirituais, até porque se não fossem espirituais, vocês não estavam aqui assistindo esses estudos a cada terça-feira, né? Já tinham desistido, porque realmente ia dizer, não, o irmão aí não está com nada, está falando coisa da cabeça dele, vamos deixar isso para lá. Mas uma prova de que vocês que estão assistindo nesse momento e que vão assistir amanhã e depois, são inteligentes. Vocês são inteligentes, vocês são espirituais e vocês querem o céu. E é por isso que vocês estão aqui. Comigo eu também estou aprendendo e ao estudar aqui junto com vocês, estou crescendo. Mas vejam só, vamos quebrar esse slide e ver aqui o que diz a figura. Não pode haver nenhum ídolo no coração. Não pode haver. Não, Deus não divide o coração humano com ninguém, com nenhum ídolo. O texto é esse aqui, Testemunho para Ministro, página 439, diz assim: Ele, Deus, não dispensará um átomo, é a menor partícula do universo, não precisa ser grande não, um átomo de seus reclamos. Olha só, irmãos, não, é muito exagero, o que é isso? Não posso fazer uma partida de futebol, é muito exagero. Um átomo Deus não dispensa, uma partícula invisível, não aceitará meia adoração, enquanto metade do coração é dado a algum ídolo. Então o irmãozinho está lá domingo de manhã, quinta, quarta, terça, na sua partida de futebol, brigando, jogando para fazer o gol, ultrapassando o outro, derrubando o outro, gritando, xingando e ganhando. Aí sábado ele põe a gravata e vem para a escola sabatina passar a lição. Vê se tem coerência um negócio desse, irmão Hélio. Vê se tem coerência. Então, é isso que o texto está dizendo, que Deus não aceita coração dividido, irmãos. Deus não aceita coração com um átomo, uma partícula que venha relegar os princípios da sua palavra. E nós vimos aí que campeonatos, disputa, é uma ofensa a Deus, e Deus não aceitará. Agora imagine, irmão Wellington, as pessoas que estão num momento desse, numa partida de futebol, sábado à noite, domingo de manhã, ou estão até mesmo diante da telinha, e o Brasil faz o gol, ele levanta, pula e grita. Se naquele exato momento o nome desse indivíduo for passado em revista no santuário celestial, ele tem que ser enquadrado no texto de Apocalipse capítulo 14, versículo 5. São irrepreensíveis,
Deus vai olhar para ele, olha, você é irrepreensível, não tem o que te repreender. É Deus que vai ver que não tem nada na vida deles para ser repreendido. Mas se no momento que o Brasil está jogando e ele está de frente da tela, tossendo, gritando, ansioso, com gastrite no estômago, e o Brasil faz o gol, ele pula da cadeira, irmão Wellington, e o nome dele é chamado no juiz investigativo. Como que fica a situação desse sujeito? Deus tem que ver nele o estado de ser irrepreensível. Mas diante de uma situação dessa, será que ele é irrepreensível? Isso é para pensar, para refletir. Que faremos, irmãos, então com nossos ídolos? Quando a gente descobre que tem um ídolo no coração, o Espírito Santo faz a luz acender na alma. E então você descobre que aquilo é um ídolo para você. Porque até então você estava cego, não entendia que era um ídolo, não percebia que era um ídolo. E então o Espírito Santo ilumina a sua mente, sua alma e te desperta. E você agora, o que vai fazer com o seu ídolo? Vai continuar com ele, como Israel ainda teimosamente adorava o seu ídolo, ou você vai fazer como Gideão, vai quebrar o altar, você vai quebrar o ídolo que o pai dele tinha. Para fazer, lembre-se, para agradar a Deus e fazer mudanças em nossas vidas, o primeiro passo é quebrar o ídolo, destruir o ídolo. O ídolo tem que ser destruído. Vamos ver aqui na tela então. Testemunho Seleto, volumes 1, página 26. Os que estiverem dispostos a fazer qualquer sacrifício, aí tem que morrer o ídolo. Pela vida eterna, você está disposto a fazer tudo pela vida eterna? Até mesmo abandonar o futebol, até mesmo não assistir os jogos da Copa do Mundo? Você está disposto a fazer esse sacrifício? Então, você vai enquadrar no texto, vamos ver? Os que estiverem dispostos a fazer qualquer sacrifício pela vida eterna, tê-la-ão, você vai ganhar a vida eterna, se você está disposto a matar o seu ídolo. E vale a pena que soframos por sua causa, que por ela crucifiquemos o próprio eu, e fazemos o quê? Sacrifiquemos, como Gideão, todo o ídolo. Tem que sacrificar. É doloroso? É doloroso, mas tem que sacrificar. O excelente peso eterno de glória absorve tudo, até a Copa do Mundo, até o futebol, a qualquer outro ídolo, e eclipsa todo o prazer terreno. Meu irmão, quando a gente olha, irmão Wellington, para a eternidade, para as viagens intergalácticas que iremos fazer, as viagens que ultrapassarão as dimensões de anos-luzes, milhões e milhões de anos-luzes, quando você tem uma noção básica e insignificante disso, eclipsa tudo, ou seja, escurece o resto do mundo todo, e das diversões e atrações. Então percebe, irmão, a gente tem que sacrificar o ídolo. Isso é para o nosso bem, para a nossa salvação. Ainda que seja como tirar parte de você, tirar o seu coração, porque às vezes um ídolo acariciado por longos anos, longas décadas, não é fácil. Eu sei disso, porque eu também não nasci na igreja, já fui do mundo, já disputei vários campeonatos, valendo troféus e dinheiro na minha vida. Até os 20 anos de idade, eu era jogador também de futebol, semi-profissional. Então é assim, irmãos, a vida. Mas se a gente não sacrificar o ídolo, o céu vai ficar para trás. Porque, irmão Wellington, ou você sacrifica o céu, ou você sacrifica seu ídolo. Os dois não dá para ir junto, não dá. Eu era torcedor fanático também do Flamengo, mas o dia que eu entendi que Deus falou em minha consciência, isso é um ídolo, tem que ser sacrificado, eu falo para você que não foi fácil, realmente, não foi fácil, foi uma luta renhida de várias semanas, até meses, mas Deus me libertou, e Deus pode te libertar. É um vício, é como o cigarro, é como o álcool, irmão Wellington, é um vício terrível, e pelo poder de Deus pode ser vencido qualquer ídolo. Por quê? E se não abandonarmos nossos ídolos, olha aqui na tela, temos ali ídolos modernos hoje, não é apenas estátuas que são adoradas, não. E se porventura eu não conseguir me libertar do meu ídolo, irmão, o que vai acontecer comigo? Se eu não conseguir me libertar, se eu não sacrificar o meu ídolo, e se eu ficar com ele de vez em quando, só a cada 4 anos, só na Copa, será que tem problema? Só de vez em quando, de 4 em 4 anos? Ezequiel, está na sua Bíblia, capítulo 23, versículo 49, abre aí que você vai ver, Ezequiel 23, 49, e a vossa infâmia, quer dizer, a vossa má fama, a sua má fama de ter ídolo, a minha má fama se eu tenho ídolo, e a vossa infâmia carregareis sobre vós, olha aí, só de vez em quando, carrega sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, fica sobre você,
e sabereis que eu sou o Senhor. Que texto profundo de Ezequiel. Ezequiel teve que levantar contra o seu povo em sua época. O povo de Israel, irmão Hélio, era assim, era coração dividido. Ora estava com Baal, ora estava com Jeová, ora estava com Astarote, ora estava com Deus. E o povo ficava nessa divisão, e de vez em quando um ídolo, de vez em quando Deus, e ficava nessa luta tremenda. Ezequiel levantou a voz e disse: e a vossa infâmia vocês carregarão sobre vocês, e levareis os pecados dos vossos ídolos junto com vocês, e vocês saberão quem é Deus, quem é o Senhor. Então, meus irmãos, nem de 4 em 4 anos podemos abrigar ídolo no coração. Por quê? Porque carregaremos esses pecados conosco, e eles nos abaterão no grande dia do acerto final. Portanto, precisamos fugir de todo ídolo. Agora vejam bem, irmão, queridos internautas, vamos acompanhar para a gente entender cada vez mais o que a palavra de Deus tem para nos falar. Alguém pode fazer esse questionamento que vocês estão vendo aqui na figura aí, né? Qual é o perigo do futebol? Afinal de contas, qual é o perigo do futebol? Se a irmã White, ela diz que não condena o simples exercício. Vamos examinar o texto aqui. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 322. Não condeno o simples exercício de jogar bola. Dá uma pausa. O que Deus não condena? O simples, por isso que está em itálico, o simples exercício de jogar bola. O simples. Você de repente está com seu filho, com seu amigo, e fica um brincando com o outro com a bola, seja de vôlei, seja chutando um para o outro. O simples exercício, o simples. Mas olha só, continua o texto agora. Mas até esse simples exercício, em sua simplicidade, que não é uma partida de futebol, entenderam aí? O simples exercício não é uma partida de futebol onde há disputa. Pode ser exagerado, porque de um simples exercício você pode partir para uma partida de futebol. Aí agora continua o texto. Estremeço, sempre diante do resultado, quase certo que segue na esteira dessas diversões. Porque o negócio é tão melindroso que às vezes a pessoa está no simples exercício, irmão Wellington. Mas você é pai, eu também sou pai, você já brincou, talvez, eu também já brinquei muito. Mas olha só como é que o negócio é melindroso. Você está brincando um simples exercício, sem disputa, sem um ganhar e o outro perder, sem ficar aquela loucura para fazer o gol, sem ficar aquela rivalidade. Aí as pessoas dizem, mas aí não tem graça? Não tem graça nenhuma. Só ficar assim, um jogando, não tem graça. Esse é o problema da coisa. E aí que envolve, aí onde é que envolve o dedo sutil do inimigo. Não tem graça se não tiver disputa, não tem graça se um ganhar e o outro perder, não tem graça se não haver uma rivalidade, não tem graça se não for uma partida de futebol, um time de lá e um time de cá. Percebe, irmãos? Então por isso que a irmã White escreve que realmente não é para condenar o simples exercício com a bola, mas a partida de futebol, onde há disputa, onde há dois times, aí não é mais simples exercício, não. É isso que as pessoas estão enganadas por aí e confundindo as coisas, e o resultado realmente é sempre negativo, como está escrito aí. Tá certo? Agora, irmãos, queridos irmãos internautas, por que há uma sutilidade, né, uma sutileza por trás do futebol e de uma partida, né, de disputas? Sabe isso por quê? Virando a folha aqui, o motivo principal é que o jogo, irmãos, a partida de futebol, claro que estamos falando de futebol, mas a partida de qualquer jogo, de qualquer esporte, ele infelizmente tende a fazer isso aqui, ó, glorifica o eu. As pessoas quando fazem o gol gritam, exaltam-se, recebem aplausos, o eu fica cheio, estufado, percebe? Então por isso que é um ídolo, porque a pessoa se acha o bom da jogada e acaba até mesmo havendo egoísmo dentro de uma partida de futebol para ver quem faz o gol, porque aquele que faz o gol, esse é o cara, e isso glorifica o eu, o que Deus condena, a glorificação do eu. Paulo, o que ele diz? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o que tem que acontecer com o nosso eu? Tem que morrer. E no futebol o eu vive, o eu, ele cada vez mais se glorifica, exalta, exaspera e aparece. Por isso que o futebol está associado
à idolatria do eu, do coração humano terreno. Os irmãos conseguem compreender o raciocínio? Percebe? Mas vamos ao texto aqui, irmão Wellington. Qualquer observação, estamos aí à disposição. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 322. As diversões e dispêndio de meios para satisfação própria que, passo a passo, levam à glorificação do eu. Tá vendo? Começa com a brincadeira boba, simples, e vai mais. Leva à glorificação do eu. E a educação nesses jogos com o fim de desfrutar prazer, apenas isso, prazer, não é para fazer exercício coisa nenhuma, produz por essas coisas um amor e paixão que não são favoráveis ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Então, irmãos, atrapalha praticar um esporte, disputar uma partida de futebol, de voleibol, de ping-pong, de sinuca, de dominó, de baralho, disputar atrapalha o aperfeiçoamento do caráter, porque tudo isso glorifica o coração de quem ganha, exalta e envaidece a pessoa, que ele se sente com habilidades para fazer e acontecer. E por isso que Cristo não pode habitar no coração dividido dessa forma. Percebeu, irmão? Então é algo perigoso, é um terreno de areia movediça, do qual a gente tem que fugir mesmo, não tem jeito não. Pastor, tem um comentário aqui interessante, do Francisco Chagas. Boa noite, irmão Francisco, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. E ele comentou assim, olha, ainda bem que o sacrifício que salva é o de Cristo, não o meu. Do contrário, ele não precisaria morrer na cruz do Calvário. Abandonemos toda a hipocrisia e sejamos cristãos equilibrados em Cristo. Aí ele continua, não fanáticos legalistas que criam regras humanas para a salvação, pervertendo a Bíblia e os testemunhos para seus gostos pessoais. O que ele fala aqui é verdade. É verdade, só não coaduna com o texto lido, né? Não coaduna, infelizmente, mas é verdade, é isso mesmo. Ainda bem que nós precisamos entender que é o sacrifício de Cristo que nos salva. Por exemplo, os protestantes chamam os adventistas de legalistas, porque sacrificam para guardar o sábado. Percebe? Agora os católicos chamam os protestantes de legalista, porque eles não adoram imagem, eles veneram. Percebe? Como cada um arranja uma sutileza para defender o seu ídolo, e assim vai as coisas. Cada um arranja uma sutileza. Agora, mas nós temos que nos deter no texto, e não na sutileza humana. Então, aqui ele colocou o seguinte, que o sacrifício que salva é o de Cristo. Claro. Salva de quê e para quê? O sacrifício de Cristo salva para continuar no pecado, no ídolo, ou do pecado e do ídolo? É algo a refletir, né? É algo a refletir. Eu estou lendo os textos. Vocês têm que ficar bravos com Ellen White, com a escritora, não é comigo, né? E os textos estão claros. Percebe? A questão é que os textos não dá como escapar deles. Esse é o problema. E por isso talvez algumas pessoas, como eu já estudei com um católico, ficou claro que idolatria da imagem era pecado. Mas ele escapulia como um sabão, para todo lado. Aí no fim eu entendi que não precisava mais continuar com o estudo, né? Eu falei, tá bom, irmão, siga seu caminho em paz. E assim é todos, né? Então a questão é essa. A questão é que precisa ter humildade mesmo para reconhecer. Mas vamos lá, o futebol é condenável, vamos até ao texto, ok? Vamos até ao texto, vamos lá. Fundamentos da Educação Cristã, página 225. Sede sóbrios, equilibrados, olha, o irmão tem razão, tem que ser equilibrado. E vigilantes, não enxutar futebol. E agora? Essa mulher, então, está fora do contexto, né? Ela está falando que é para ser sóbrio e vigilante, não enxutar futebol. Isso significa que enxutar futebol e adestrar-vos nos condenáveis jogos? Quem está dizendo que condenável o jogo é ela, que deveriam fazer todo cristão enrubescer-se, ou seja, corar de mortificação ao refletir sobre isso. Então, nesse contexto, ser equilibrado é não participar de futebol. Participar de futebol é não ser equilibrado. Compreenderam? É só interpretar o texto. Sejam sóbrios. Sóbrio significa equilibrado e vigilante. Não enxutar futebol. Eu acho que deu para entender o texto. Beleza, vamos continuar. Então o futebol é condenável, porque se eu preciso ser sóbrio e equilibrado e não em participar de partida de futebol, em condenar, porque esses jogos são condenáveis. Assim disse a escritora, que foi inspirada por Deus, assim cremos, e que foi iluminada pelo Espírito Santo. Mas por quê? Porque o futebol tem caráter de
gentílico, de briga, discussão, desavença, desentendimento e tudo isso e muitas mais coisas, né? Nós sabemos que futebol já gerou muitas brigas, muitas inimizades, muitos desentendimentos e realmente gera mesmo. Não é apenas o futebol, um jogo, qualquer jogo simples. Eu já presenciei, porque os irmãos sabem, eu não nasci no movimento de reforma, meu pai tinha um comércio, tinha um bar, depois transformou num mercado, e no bar do meu pai, irmão Elton, as pessoas jogavam palitins. Quem conhece o jogo de palitinho aí sabe do que eu estou falando. Palitinho, um jogo simples, mas no fim saía tapa, briga. Eu presenciei vários empurrões, brigas. Então, não é apenas o futebol que realmente é um jogo condenável. Os jogos em si são condenáveis, porque há o espírito de disputa que há nele, o espírito de rivalidade, não é de Cristo. E se não é de Cristo, realmente sai palavrões, brigas, desentendimento, xingamentos e tudo mais, porque Cristo não pode estar presente numa partida de disputa. Percebe? Vamos aqui ao texto, Fundamentos da Educação 229. Que dispêndio de energia, quer dizer, que gasto de energia é envidado, é esforçado em vossas partidas de futebol e outras invenções vossas de caráter gentílico. Quem está chamando o futebol de caráter gentílico não sou eu, percebe? É a inspiração e é um desperdício de tempo, de dinheiro, de tudo mais. Exercício que não beneficia a pessoa alguma. Agora, diante de um texto desse, se a pessoa ainda tenta ali passar a mão, é complicado, porque o texto é claro e nós não podemos fugir do texto, certo? Que é desperdício de tempo, dinheiro, talento e tudo mais. Porque o futebol, é de caráter gentílico, sim, está escrito aqui, e não é torcer texto, e nem dar volta no contexto. Bom, agora, tudo isso aí envolve o quesito de salvação? Envolve o quesito de salvação, sim. Vamos ver aqui mais adiante, para a gente ter noção dentro da palavra de Deus. Qual registro enfrentaremos no juízo? Qual registro você quer enfrentar no juízo? FEC, Fundamentos da Educação Cristã. A inspiração diz assim na página 229, aplicai as mesmas energias na execução de trabalho útil, e acaso não vos será mais agradável enfrentar, olha, dentro do contexto do futebol, esse texto está falando, ok, irmãos? Então, aplicai as energias na execução do trabalho útil, e acaso não vos será mais agradável enfrentar o registro de vossa vida no grande dia de Deus? Então a escritora está dizendo, ao invés de você estar numa partida de futebol, você pode fazer uma coisa útil, porque não é melhor você estar numa coisa útil para enfrentar o registro do juiz investigativo do que enfrentar o registro do juiz investigativo dentro de uma partida de futebol? É isso que a escritora está dizendo e é isso que ela está apelando para mim e para você também. Agora, quem é nosso exemplo máximo, irmão Wellington? O nosso exemplo máximo é Cristo, não é? Pronto. Como que ele aproveitava o tempo dele, não é? Exatamente. Então, você quer um exemplo máximo que você nunca vai falhar, nunca vai errar? Cristo. Cristo é o exemplo máximo. Depois os apóstolos, né? Então, vamos examinar a vida de Cristo e vamos ver quanto tempo, nas horas de folga, Jesus dedicou a uma partida de baralho, a uma partida de dominó, a uma partida de sinuca, a uma partida de futebol. Vamos ver quanto tempo ele gastou com isso nas horas folga para relaxar, tirar o estresse dos fariseus, né? Que os fariseus eram um povo perturbador, que botava Jesus realmente para testar a sua paciência. Então Jesus podia desestressar um pouco com os discípulos, afinal de contas já dava um time, tinha 12, com Jesus 13, né? Jesus podia ser o juiz, um no gol e botar 10 na linha e deixar Judas na reserva, porque Judas não era convertido. Mas vamos ver aqui se Jesus deu esse exemplo para nós. Fundamentos da Educação Cristã 229. Não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver ele dedicado tempo a jogos ou diversões. Quem é o exemplo? Jesus. Teve algum momento na vida dele que ele dedicou a jogos e diversões? Não. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso em que ele tenha ensinado os seus discípulos a empenharem-se na diversão do quê? Do futebol ou em jogos de competição. Então Jesus, sábado à noite, passou o sábado, vai jogar uma pelada com os discípulos. Encontra isso na Bíblia? A fim de fazer exercício. Olha a desculpa aí que muitos falam, não, mas eu estou com a barriga grande, tenho que fazer exercício, vou jogar um futebol. Isso não é lugar de fazer exercício. Está o texto aí, ó. A fim de fazer exercício físico.
ou em representações teatrais. E, no entanto, Cristo era nosso modelo em todas as coisas. Então, se você está acima do peso, você vá fazer caminhada, faça dieta, cuide da alimentação, que você vai perder o peso em excesso. Mas jogar futebol com desculpa de exercício físico para perder peso, arruma outra desculpa. Jesus é o nosso exemplo e ele não fazia esse tipo de atividade. Por que não? Sabeis quem está na partida de futebol? Vamos ver aqui no texto. Quem é que está na partida de futebol aí? Vamos lá? Mensagens Escolhidas, volume 1, página 131. Quando os alunos da escola, isso aqui foi no tempo na Igreja Adventista Sétimo Dia, que promovia jogos. Percebeu? Como que pode uma igreja que se diz de Deus promover jogos? Quando os alunos da escola foram para seus jogos de competição e jogo de futebol, quando se absorveram na questão do divertimento, quem estava lá? Jesus, não foi? Jesus, olha lá. Jesus achou boa ocasião de entrar e neutralizar o Espírito de Deus. Não. Satanás está na partida de futebol. Ele está, Jesus não está. Satanás achou boa ocasião de entrar e neutralizar o Espírito de Deus em moldar e serviço do agente humano. Meus irmãos, um texto tão claro desse e ainda dizer que é forçar o contexto. Em um certo momento, pastor, quando geralmente jogadores eles fazem o gol, alguns levantam a mão e apontam para o céu, né? E a maioria dos comentaristas sabe a origem de cada jogador. E numa dessas vezes, alguém levantou a mão e apontou, e ele gritou assim, bem alto na locução, né? Está agradecendo aos deuses. Mas é verdade. Por ter feito. Que deuses? É verdade, os deuses pagãos, né? Não sei se vocês se lembram, há um cantor no mundo que cantava assim, está vendo aquela nuvem que passa no céu, sou eu? Está vendo? Ele vai falar, sou eu, né? Não é Jesus ali não, é uma mensagem subliminar, luciferiana. E na verdade, Wellington, o diabo anda vagando no ar. Então ele aponta para aquele que está na partida de futebol com ele, jogando com ele e ajudando ele a fazer o gol. Agora, como que um cristão, sabendo que o diabo está na partida de futebol, pode jogar uma partida de futebol? Tem explicação? Tem como explicar um negócio desse? Baseado na inspiração, sabendo que o diabo está na partida de futebol ali, jogando junto, e se a pessoa machucar, quebrar, bater a cabeça no chão e morrer ali, na partida de futebol, sendo que o diabo está dentro daquele jogo, como que ele pode querer ser salvo num ambiente desse? Ô pastor, uma pergunta. Eu vejo a importância, né, de estudarmos a Bíblia, e para aqueles que fazem parte da comunidade adventista, Deus ele levantou uma profetisa, especialmente para os últimos dias, que traz alerta importante para a igreja. E alguém certa vez perguntou assim para mim, irmão Wellington, tem muitas coisas acontecendo na igreja que deixa a gente triste, o que eu tenho que fazer? Aí eu falei assim, nós temos que seguir o exemplo dos fiéis. Exatamente. O nosso exemplo é Cristo, devemos alertar, falar, não é? Exato. Mas seguir o exemplo dos fiéis, porque claro, coisas terríveis vão acontecer ainda. Muito. Não é? Mas o que importa não é o outro, é o que eu estou fazendo. Claro, exatamente. Qual decisão eu estou tomando ao conhecer a verdade, né? Com certeza. Irmão Wellington e queridos irmãos, eu ouvi um áudio hoje do presidente da Conferência Geral, né? O pastor Eli Tenório, muito bom o áudio dele. E ele falou uma verdade, irmãos. Por que há uma decadência espiritual, até mesmo no nosso meio, nosso povo? Ele diz assim, apelando os irmãos para lerem mais a Bíblia e lerem mais o Espírito de profecia. O motivo da decadência espiritual, porque o povo não se alimenta espiritualmente, não tem tempo para ler a Bíblia e tempo para ler o Espírito de profecia, menos ainda, mas tem tempo para praticar a partida de futebol, e isso é que deixa Deus decepcionado. Então ele fez um apelo para os irmãos lerem mais, e fica esse apelo, os irmãos dediquem a leitura do Espírito de profecia, é um suplemento para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Percebe, irmãos? E quando a gente lê o Espírito de profecia, como nós estamos fazendo aqui, irmão, a gente descobre muitas verdades que antes não sabíamos. E o intuito desse programa Palavra Aberta, às terça-feira, é trazer realmente esse reavivamento para os irmãos voltarem ao Espírito de profecia. Porque está na Bíblia, Apocalipse capítulo 12, 17. Aqui está a paciência dos santos, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, e 14, 12. Qual é o testemunho de Jesus? Apocalipse capítulo 19, versículo 10. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então, Deus reaviva o seu povo através do estudo e da prática, né, do Espírito de profecia. Então fica esse apelo, irmãos, do pastor Eli Tenório, voltemos a estudar, a ler o Espírito de profecia, porque realmente vai nos prevenir de muitos erros, como esse aqui, de cair na besteira, de torcer para time, de se envolver em Copa do Mundo e de praticar futebol. Mas vamos lá.
E Satanás está na partida de futebol e sabe para quê? Jogar a partida da vida com quem estiver dentro do campo. Olha o texto aqui, irmão Hélio. Conselho aos pais, professores e estudantes, página 274, 275, diz assim: enquanto a juventude se adestra em jogos destituídos de valor para eles e para os outros, Satanás joga a partida da vida por sua alma. Então você está lá jogando com a bola, bate, faz o gol e grita e sai pulando. Quem está lá? Satanás está jogando a partida da alma com você e está minando a sua alma, tirando-lhe os talentos dados por Deus, substituindo-os por seus próprios atributos maus. Na partida de futebol você estimula o egoísmo, você estimula o eu de querer fazer e acontecer, você estimula a rivalidade, estimula sentimentos não bons e vai perdendo cada vez mais ali os talentos que Deus te deu. Por isso que não podemos envolver nosso tempo com isso. Muito além disso, quem mais está presente no campo de futebol? Bom, então já vimos que Satanás está no campo de futebol, está na partida, jogando com quem quer que seja. Pode ser o pastor, pode ser o obreiro, o missionário que está jogando futebol, o diabo está junto com ele jogando na partida ali. Já vimos o texto aí, é só você voltar ao vídeo. Mas além do diabo, tem mais outro ser que está na partida de futebol. Sabeis quem é? Conselho aos pais, professores e estudantes, página 350. Havia no campo de brinquedos mais que espectadores visíveis. Satanás e seus anjos ali estavam, produzindo impressões nas mentes humanas. Então, além do diabo, ainda tem anjos maus lá dentro. Continua. Anjos de Deus que ministram aos que hão de herdar a salvação, ou seja, o anjo relator, também se acham presentes. O anjo também está presente, não para aprovar. Olha aí quem disse que uma partidazinha de futebol não tem problema. O anjo está lá não para aprovar, mas para quê? Mas para dar a sua reprovação. É para isso que o anjo está na partida de futebol. O de Deus é para dar reprovação e fazer o relatório minucioso e detalhado da vida dessa pessoa, seja ele quem for, e seja ele a desculpa que tiver para poder jogar. Mas tem mais o texto, olha aqui. Se nesta ocasião, olha como o negócio é sério, irmãos, se nesta ocasião o Senhor permitisse acabar a vossa vida ali na partida de futebol, muitos estariam perdidos, eternamente separados de Deus e da justiça. Será que é ponto de salvação? Estaria perdido, separado de Deus para sempre. Será que é um bom lugar morrer no campo de futebol? Será que é um bom momento morrer numa partida de futebol, escorregar e bater a cabeça no chão e morrer ali? Será que é um bom local, irmãos? Pense nisso. Morrer durante esse momento. Será que não seria muito melhor morrer no campo missionário, distribuindo folheto, dando estudo bíblico? Será que não seria muito melhor estar na rua, distribuindo material missionário e de repente, se você, por um motivo ou outro, não percebeu, foi atropelado? Não é muito melhor morrer no campo de batalha para Jesus do que no campo de batalha do inimigo? Pense bem, irmãos, pense bem, diante de uma partida de competição, a pessoa escorrega, cai, machuca e morre, como diz o texto, se nesta ocasião o Senhor permitisse a vida dele acabar numa partida, muitos estariam perdidos. É interessante, pastor, tem um irmão aqui, não vou voltar porque já tem muitos comentários, mas eu lembro, ele falando que foi muito difícil, mas ele venceu, e que ele disse que quando o time que ele torcia perdeu uma certa vez, ele passou uma noite sem conseguir dormir. Porque o negócio é ídolo mesmo, irmãos. Isso afeta a saúde física e principalmente a saúde espiritual. Eu sei disso. Eu brigava com os meus colegas. Irmãos, afeta. Todo mundo sabe disso que afeta. Olha, você faz um teste. Se o Brasil perder a partida e a Copa do Mundo, se você ficar triste, é sinal de que ainda tem resquício do ídolo lá no coração. Mas se não interferir no seu humor, se você não ficar triste, isso é claro, se você souber que o Brasil perdeu, que você não vai desperdiçar seu tempo diante de uma tela assistindo o jogo da seleção brasileira. Eu creio que você não vai fazer isso depois de todos esses textos lidos aqui, porque aí você tem noção que agora o anjo relator está do lado do sofá com você, só relatando a sua atitude e a sua ação. Então, pense bem, se você dedica 1 hora, 2 horas para assistir uma partida de futebol, Copa do Mundo, o que é que seja, dedique pelo menos 10%, 2 horas, 10% dá 120 minutos, dá 12 minutos, né? Dedique 12 minutos de oração ininterrupta. Você vai sair muito melhor, meu irmão, do que duas horas diante de uma partida de futebol. Então pense bem nisso aí.
Tudo isso é algo a refletir, irmão Wellington. Agora deixa eu tomar um gole de água aqui, porque preciso passar um vídeo para vocês aqui muito interessante. Bom, vamos lá então. O som tá ok, né, irmão Weber? O irmão Weber pediu para dar um tempo ali, que ele vai mexer no som ali. Então nós vamos ver os tipos de bezerros modernos. Vocês se lembram quando Moisés... então peraí. Eu estava assistindo um programa. Deixa eu só voltar aqui. Eu vou voltar, porque ele fala em inglês e eu vou colocar... A legenda vai aparecer em português, embaixo. Você agora aproxima a tela do seu celular aí, a TV, e concentre-se aqui, ok? E eu vou ler para ajudar o processo. Eu estava assistindo TV outro dia. Estava passando um programa sobre aqueles loucos. Eram loucos, bem como você pensaria que eram loucos, se não entendesse sua cultura e religião. Esse é o ponto. Eram adoradores de ídolos. E eles eram extremistas. Eles pintavam seu corpo, vestiam-se de forma ridícula, cantavam, dançavam, faziam sacrifício a seus ídolos. Eles tinham templos enormes para eles adorarem seus ídolos. Parecia que toda a sua existência culminava neste cenário, neste ato de adoração, neste ato de adoração. Você não se identifica, certo? Vamos tentar outra vez. Vamos voltar o vídeo e vamos ler novamente a legenda. Eu estava assistindo TV outro dia. Estava passando um programa sobre aqueles religiosos fanáticos. Eram loucos. Esse é o ponto. Eram adoradores de ídolos. E eles eram extremistas. Eles pintavam seu corpo, vestiam-se de forma ridícula, vestiam-se, cantavam, dançavam, faziam sacrifício a seus ídolos. Eles tinham construído templos e estádios enormes para eles adorarem seus ídolos. Parecia que toda a sua existência culminava nesse cenário, neste ato de adoração. Idolatria. Não são mais bezerros de ouros. Meus irmãos, esses são os bezerros modernos. Aí termina com o texto da inspiração de Ellen White. Foram-me dadas então instruções quanto ao caráter dessas diversões. Elas me foram mostradas como uma espécie de idolatria, como os ídolos das nações. Eis aí, Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, Mundial Interclubes, Copa do Brasil, futebol, é o ídolo das nações. E nós temos que quebrar esse ídolo do nosso coração. Se queremos ser selados, se queremos ver Jesus voltar nas nuvens de glórias, se queremos ser enquadrados em Apocalipse capítulo 14, versículo 5, Deus dirá deles: esses são irrepreensíveis, na sua boca não se achou engano. Se queremos realmente estar entre o número daqueles que irão olhar para o céu, abrir os braços e dizer: eis que esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e alegraremos. Se queremos estar lá, precisamos sacrificar todo ídolo que está no nosso coração, não apenas o futebol. Para alguns é futebol, para outros é outras coisas, mas o ídolo tem que ser sacrificado. Coração dividido, Jesus não pode habitar. Lembra-se do texto do testemunho para ministro? Nenhum átomo no nosso coração pode tirar a nossa devoção a Cristo, nenhuma partícula. Descubra as diferenças nessa figura aqui comigo. Daquele lado você vai ver os israelitas com o seu ídolo, com o seu bezerro de ouro, todos eles levantando as mãos para o alto, levando nos ombros o bezerro de ouro e gritando e louvando e exaltando ao seu bezerro, dando glórias a ele. Do lado de cá, vocês estão vendo ali a seleção brasileira com o troféu também, todos com as mãos para cima e gritando e cantando e louvando a sua pátria, a sua nação e o seu time, e todos alegres. Bezerros modernos continuam sendo feitos, muitos deles de ouro e muitos deles de outros materiais. Ídolos modernos continuam prevalecendo. Tudo isto, meus irmãos, segundo a palavra de Deus, 1 Coríntios 10, 11, tudo isto ali que está na tela aconteceu como exemplo, e estas coisas são escritas para aviso nosso. 1 Coríntios 10, 11, leia lá, para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Isso é um aviso para nós. Nós lemos aqui mais de 19 textos do Espírito de Profecia, todos eles claros, muitos claros, e deixam para nós
o apelo de Deus e o recado final é esse aqui, que eu quero compartilhar com vocês também da inspiração. Vocês estão vendo na tela Moisés, o grande homem Moisés, que falava com Deus face a face. O grande homem que tinha uma intimidade com Cristo que nenhum homem nessa terra já teve. O grande homem que realmente foi exaltado por Deus entre o seu povo. Até hoje esse homem é reverenciado na nação de Israel. Vejamos o texto da inspiração que fala de Moisés. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 652. Moisés cria que Deus governava a sua vida particularmente. Você acredita que Deus governa a sua vida particularmente? Continua o texto. Moisés viu e reconheceu a Deus em cada pormenor de sua vida, cada pormenor. Você reconhece Deus em cada pormenor de sua vida? E Moisés sentia estar sob o olhar daquele que tudo via. Você reconhece estar sob o olhar daquele que tudo vê? Moisés ainda, que estava sob o olhar daquele que tudo via, que pesa os motivos, que prova o coração. Deus observa, pesa o seu coração, o meu coração, quando estamos diante de uma partida, seja de futebol, voleibol, sinuca, baralho e por aí vai, todos os jogos e divertimentos para entreter e nos enganar. Queridos irmãos, se Deus governa a sua vida, se Deus governa seu viver, se Deus é reconhecido em sua vida, em cada pormenor, você vai entender que a mensagem é dele, não é minha. Eu não coloquei nenhum texto meu, até porque eu não tenho texto nenhum, e se eu tivesse também valor nenhum teria. Eu coloquei mais de 19 a 20 textos do Espírito de Profecia. É Deus apelando para você, é Deus apelando para mim, é Deus apelando para a nossa alma. Se você entende que Deus tudo vê, se você entende que Deus prova seu coração, prova seu pensamento, pense nisso, porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Somos chamados para isso, não somos chamados para entreter nosso tempo em divertimentos que não levam a nada. Portanto, fica para nós aí a pergunta reflexiva: quem governa a sua vida? Particularmente, de forma particular, quem governa a sua vida? Nossos pensamentos, quem sonda, quem conhece, quem dirige? Queridos irmãos, que Deus possa fazer esse apelo no íntimo da sua consciência, possa fazer esse apelo no íntimo da minha consciência. E amanhã, semana que vem, quando você for tentado a novamente torcer pelo Brasil, você vai lembrar dos bezerros modernos, você vai lembrar da idolatria que hoje campeia no mundo, do ídolo das nações. Você será tentado a assistir o jogo, você será tentado a torcer, você será tentado a ver e a contemplar, mas o Espírito Santo também te recomendará a ocupar esse tempo com o estudo da Bíblia, com o estudo do Espírito de Profecia e com oração. Você vai sair muito melhor, você vai ser mais edificado e mais ainda, você não terá um registro negativo nos livros celestiais do santuário desse tempo desperdiçado com aquilo que Deus proíbe em sua palavra. Que Ele tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você e nos ajude a crescer espiritualmente cada vez mais rumo ao céu, rumo à Canaã celestial. Amém e fiquem com Deus. Amém. Interessante, pastor, que nós percebemos a grandeza da graça de Deus em trazer essas orientações que nós temos à disposição aí, a palavra do Senhor e as orientações dos profetas, não é? Que vieram justamente para alertar a igreja, trazendo mensagens de Deus. E no contexto em que nós estamos vivendo, nós louvamos a Deus porque Deus está nos alertando. Isso com qualquer coisa, seja futebol ou qualquer outra coisa que está desviando o nosso foco da eternidade. O assunto de hoje foi sobre futebol, porque estamos na época. E, infelizmente, muitas pessoas estão aí trocando, não é, a vida espiritual, trocando a salvação, o que é de mais importância, por coisa que é passageira e, como o próprio nome diz, Copa do Mundo. Então é do mundo, não é do céu, não é da eternidade. O nome já diz tudo, né, irmão? O nome já diz tudo, Copa do Mundo. Então o cristão, ele é envolvido com coisas do céu. Então a oração do Pai Nosso já deixa muito claro, né? Venha a nós o teu reino. Então o reino de Deus não tem nada a ver com o reino aqui da terra. Pois bem, que Deus seja louvado por esse estudo maravilhoso
e que o nosso coração venha a ser influenciado com o poder que vem de Deus, e lembrando que não é sacrifício humano. Então, toda atitude, toda renúncia que nós conseguimos em nossa vida é a graça de Deus sobre nós. É o Espírito Santo quem nos dá força. Sim, pastor? Com certeza, é isso mesmo. Porque, do contrário, poderíamos ser salvos com todos os nossos pecados. Não precisaria sacrificar nenhum deles, né? Exatamente. Poderia ficar com nossos pecados à vontade, de boa, né? Já que a morte de Cristo, ela é toda suficiente, sim. Mas Ele não vai salvar ninguém no pecado, né? Mas do pecado. Mas antes de terminar, irmão, antes de você terminar, eu vou passar a palavra para você. Não saia, porque a série... Terminou essa série aqui hoje, de Divertimentos Proibidos. Semana que vem vai começar uma nova série, bem diferente do que você já tem visto por aqui. Uma série muito boa, uma série educativa, espiritual acima de tudo, né? Nós só trazemos estudos espirituais aqui. Mas uma série de estudos, irmão Wellington, que vai ajudar você agora no relacionamento com seus vizinhos, sua família, seus parentes e seus irmãos na igreja. A nova série que vem por aí é uma série excelente, é série sobre comportamento e relacionamento. Então, vamos colocar no finalzinho aí a figura e não saia antes de concluirmos. Então, querido amigo, querido irmão, nós louvamos a Deus pelo privilégio que temos de estudar a palavra de Deus juntos e também de pregar a verdade da palavra de Deus. Então, este canal nós usamos para a pregação do Evangelho. E você tem sido um apoiador deste programa. Todos estamos envolvidos na pregação do Evangelho. E quando nós estivermos cumprindo o que Cristo nos mandou, então nós estamos abreviando a volta de Jesus a este mundo para nos buscar. Então, que você continue sendo um apoiador, um ofertante, um mordomo fiel de Deus na manutenção da obra do Senhor aqui na terra. Então, aí na tela, você verá a melhor forma para você contribuir com a pregação do Evangelho. Então, nós não temos noção de onde essa mensagem ela chega através desse recurso tão especial da tecnologia que é o YouTube. Lembrando que este conteúdo você está vendo ao vivo, mas é um conteúdo que fica gravado. E muitas pessoas terão acesso. Por isso que é importante você compartilhar e continuar apoiando. Então, na sua tela aí você verá a forma como você pode contribuir. Lembrando que você pode também enviar o seu comprovante para esse número que aparece aí. E você tem o privilégio também de receber um recibo digital para o seu controle pessoal. Mas não esqueça de especificar. Então, esta contribuição, esta oferta é para o programa Palavra Aberta. E aí nós estaremos aqui utilizando da melhor forma possível para investirmos em recursos que nós precisamos para alcançar mais lugares. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e que possamos juntos, não é, abreviarmos a volta do Senhor Jesus. Sim, pastor? Então vamos fazer a oração, não é isso? Ok. Então, aqui nós tivemos muitos pedidos de Os oração. irmãos não pode sair sem deixar o like, né? Lembrando que não saiam, antes de sair... Deixem aí o like, isso é muito importante, tá bom? Muitos irmãos pediram aqui oração pelas famílias, pela saúde. Tem pessoas realmente que estão muito necessitadas de oração, pastor, tanto a saúde física como espiritual. E neste momento estaremos aqui orando por todos. Então, na postura da oração, reverentemente, vamos falar com o nosso Pai Celestial. Vamos orar. Santo Deus, Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Queremos agradecer a Ti pela Tua bondade, Teu amor, Tua misericórdia. Queremos agradecer pela Tua palavra, Senhor. Se não fosse a Tua palavra, nós andaríamos cegos nesse mundo, sem saber que rumo estaria tomando o nosso viver. Mas graças Te damos pela Bíblia e também pelos testemunhos, Senhor, que são claros para nos mostrar onde devemos pisar e de onde devemos fugir. Te louvamos, porque o Senhor é o autor e consumador da Bíblia Sagrada, também autor e consumador da nossa fé e dos testemunhos. Graças Te damos por tudo isso. Abençoe os irmãos que estiveram presentes aqui hoje, aqueles que colocam seus pedidos no chat, que estão enfermos, que estão desempregados, que precisam de reavivamento espiritual. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles. Tenha misericórdia. O Senhor é onisciente, o Senhor conhece o pedido de cada um. E pedimos que fortaleça a nossa fé, nosso ânimo e nos prepare, Senhor, para os eventos finais, para as últimas horas desse planeta que estão chegando cada vez mais rápido. Nos ajude a estar de pé unicamente pelo poder e pela graça de Jesus. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Então, louvado seja Deus. Então, aí os irmãos já podem ver aí, olha, eu já estou vendo aqui, está na tela, o programa da semana que vem, não é isso, pastor? Porque tem muita gente que às vezes tem dificuldade de ter relacionamento pacífico com os parentes, com os amigos, com os irmãos da igreja, pessoas que às vezes têm o espírito ácido,
e vivem em briga constantes. Então nós queremos agora, nesse final de ano, fazer uma nova série, uma série sobre relacionamento, e tudo baseado na Bíblia, Espírito e Profecia. Eu já vou até adiantar aqui um texto, né? Porque realmente é um assunto muito oportuno e Jesus disse que devemos seguir a paz com todos, né? Exatamente, porque a gente fica assim, tem gente que é difícil de se lidar. Como que eu posso me dar bem com pessoas difíceis na igreja? Como se dar bem com pessoas difíceis na família? Como se dar bem com pessoas complicadas, problemáticas no trabalho? Então, venha para cá, traga seu amigo, traga seu parente de qualquer denominação religiosa. Relacionamento, vai ser no mês de dezembro todo, como se dar bem com os outros, é a primeira parte, e assim iremos continuar nesse tema. Maravilha, então chegamos ao fim do nosso programa, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Lembrando que amanhã, às 20 horas, temos o nosso culto de oração transmitido aqui neste canal. Então, que Deus abençoe a todos e até mais. Boa noite, fiquem com Deus. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim. Fonte de água viva, flui em meu viver. Tu és fiel Consolador, vem tomar meu ser. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim. Fonte de água viva, fluindo em meu viver. Meu amigo e protetor, vem tomar meu ser. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim.
esteja hoje aqui. Enche-me com teu poder, faz morada em mim. Espírito de Deus, esteja hoje aqui. Enche-me com teu poder, faz morada em mim. Espírito de Deus, esteja hoje aqui. Enche-me com teu poder, faz morada em mim. Enche-me com teu poder, faz morada em mim. Enche-me com teu poder, faz morada em mim. Enche-me com teu poder, faz morada.